Quase 5 milhões de hectares de floresta amazônica foram queimados este ano. O país também tem sofrido com as mudanças climáticas, com longos períodos de seca e chuvas intensas em todo o país. É dever do Estado promover políticas públicas ambientais, mas também é responsabilidade do cidadão atuar na preservação ambiental. Diante desse contexto, qual o papel da Igreja? O que os evangélicos podem fazer pelo meio ambiente? E para falar sobre esse assunto, a comunhão convida o pastor Josias Vieira Caeté, que é ecoteólogo e pastor da Igreja Batista em Coqueiral, em Pernambuco. Seja bem-vindo, pastor Josias. Eu acho que as questões da criação, elas me alcançaram antes de eu me dar conta sobre o que era o Evangelho. Eu venho de uma família de homens e mulheres negros e negras, eu sou descendente do povo Caeté, povo indígena, e sempre esteve presente na minha caminhada a relação muito íntima com a criação, na criação, mesmo que eu já seja aí a quinta geração de uma família evangélica. Então, conseguir separar ou colocar isso na minha caminhada no evangelho não é muito a sequência, mas desde que eu me entendo por gente, como a gente diz aqui, a minha avó já tratava a gente com, digamos assim, os poderes da natureza, os poderes da criação de Deus, através de muitos chás, através de compressas e tudo mais. Então, essa realidade da presença de Deus na criação, ela já era muito nítida para a gente. E aí, no processo de me relacionar com Jesus, no Evangelho, entender que Ele é o Verbo encarnado, mas através de quem tudo pôde ser feito, é que eu me dei conta que não havia possibilidade de ser um seguidor de Jesus sem poder me relacionar harmonicamente na criação. Então, a partir da minha formação teológica, eu passei a me identificar assim, teólogo por formação, mas ecoteólogo decolonial por conversão, porque esse processo contínuo de conversão e relacionamento na criação foi que me trouxe até aqui. E pastor Josias, como a Bíblia convida os cristãos a se envolver nas causas ambientais? A Bíblia é um livro, aliás, é uma coleção de livros de uma história só. Essa história conta a história do Deus Criador de todas as coisas, que viu a sua criação atravessada pelo pecado e, consequentemente, pela morte, e passou a implementar uma missão de reconciliação de toda essa criação com ele próprio. Então, a Bíblia, ela orienta que nós construamos uma relação harmônica na criação, porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de harmonia, é um reino de justiça, paz e alegria, como diz lá em Romanos. Então, de capa a capa da Bíblia, ela nos orienta sobre essa história de amor de Deus com sua criação. E aí a gente precisa lançar os nossos olhares de forma mais lúcida para a leitura bíblica e tentando superar os nossos atravessamentos condicionais, que fazem com que a gente olhe para o texto bíblico apenas como um texto humano, antropocêntrico, ou seja, que coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Mas a criação de Deus é o grande motivo da Missio Dei, né, da missão de Deus de reconciliação. Então é de capa a capa. Né? Capa a capa da Bíblia, ela nos orienta a relacionarmos harmonicamente na criação de Deus. Sobre a ecoteologia, o que é essa teologia e o que ela tem a nos ensinar? Essa sua pergunta é ótima, porque essa é a pergunta que eu estou tentando responder com a minha dissertação de mestrado, ou pelo menos começar a responder na dissertação de mestrado, porque a ecoteologia, ela não é, primeiro, né, respondendo de forma técnica e depois indo para um desdobramento melhor,
A teologia, a ecoteologia, ela não é uma teologia, mas eu pegaria aqui emprestado as palavras do grande Gustavo Gutierrez, quando ele vai falar e definir a teologia da libertação, que ele disse que a teologia da libertação é outra forma de fazer teologia. Então, pegando emprestado dele, eu diria que a ecoteologia é outra forma de fazer teologia. E ela nos propõe uma vivência da espiritualidade do evangelho a partir desse lugar que eu contei, da harmonia na criação de Deus. É entendendo o Deus que é transcendente, mas também é imanente, ou seja, a ideia de Deus transcendente, ou seja, Deus que está em outro plano, em outra dimensão, para além da nossa, ela não anula a ideia de imanência do Deus que está aqui agora presente, manifesto na sua criação. Então, a ecoteologia ela vai fazer essa leitura e entender que o lugar de adoração a Deus, a esse Deus criador de todas as coisas, é o mundo, é o cosmos. É o cosmos, é o mundo de João 3,16, que ele amou tanto ao ponto de entregar seu filho. Então, a ecoteologia ela ajuda a gente a fazer essa leitura, essa interpretação de uma história, como eu falei, de amor de Deus com sua criação como um todo. E pastor, por muitos anos, uma boa parte dos cristãos se mostrou negligente às causas ambientais. A que se deve essa postura? Essa é uma pergunta que, como resposta, ela teria vários livros, porque ela é respondida através da história do cristianismo. Quando a gente olha para a história da igreja, e aí quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma denominação, mas eu estou falando da igreja enquanto instituição, desde os primeiros séculos após a Assunção, né, após a ressurreição de Jesus, a igreja ela começou a se conformar do ponto de vista de formação mesmo, de constituição. Se conformar, se estruturar a partir de uma tradição. Durante esse processo, essa tradição ganhou diversas formas de se comportar. Mas a principal dessas formas de se comportar foi trazer o ser humano para o cerne da questão, para o centro da ideia do evangelho. A gente tem aí um número muito vasto de filósofos ocidentais que bebem na fonte da filosofia grega, e eu estou trazendo a filosofia porque a teologia, ela, como está dada, ela é extremamente influenciada pela filosofia grega. Esses filósofos, sobretudo no pós-modernismo, eles fizeram com que o ser humano se colocasse ainda mais no centro da questão, fazendo o cristianismo uma religião antropocêntrica, né? Ou seja, o ser humano ali no centro. Com isso, houve um processo, sobretudo ali no momento da Reforma Protestante, e aí eu poderia apontar aqui o livro de um sociólogo bastante conhecido, que é Max Weber, que ele tem um chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai mostrar que o cristianismo, principalmente protestante, ele vai fazer uma dissociação da espiritualidade com relação ao território, com relação à natureza. E ele chama isso de desencantamento do mundo, ou seja, ele tirou Deus de estar presente no mundo e transformou o mundo, ou seja, a criação, em um grande almoxarifado, onde o ser humano vai buscar o que tem que consumir, vai consumir aquilo e descartar a embalagem, digamos assim. Então, essa ideia de o ser humano estar apartado da criação é uma ideia extremamente cristã e é uma ideia que fez com que a igreja de hoje em dia achasse que ela é algo distanciado da natureza, ela está afastada da natureza. E a história é completamente ao contrário. Isso foi feito assim para que as estruturas de um sistema que naquele momento estava em evolução, que é o sistema capitalista, pudesse ter liberdade na exploração do meio ambiente.
E essa exploração do meio ambiente gerou o acúmulo de riquezas no bolso de poucas pessoas, sobretudo pessoas cristãs protestantes, que vai dar aí também cabo para a base de teologias muito perigosas, como a teologia da prosperidade e a teologia do domínio. Mas voltando para a sua pergunta, essa ideia de afastamento da igreja com relação ao meio ambiente se dá nesse lugar, no momento em que a natureza, ou seja, a criação de Deus, ela é transformada em mercadoria para o enriquecimento de poucas pessoas, e a espiritualidade é trazida para um lugar etéreo, um lugar sem enraizamento, um lugar sem corporeidade, um lugar que só se relaciona com o transcendente, esquecendo que Deus ele é transcendente, mas ele também é imanente, presente na sua criação. Então isso é um processo bem perigoso, que faz com que a leitura, inclusive do texto bíblico, seja muito condicionada a esse pensamento. Quando, por exemplo, vai se ler o texto de 2 Pedro capítulo 3 e vai achar que o que Pedro está dizendo ali é que Deus vai destruir tudo pelo fogo. E não é isso que está escrito ali. Muito embora as pessoas jurem de pé junto, né, como a gente diz aqui do Nordeste, que é isso que está escrito lá. Mas um estudo mais aprofundado, um estudo mais atento, vai perceber que Pedro ali faz inclusive uma comparação com do dia do Senhor, né, que está ligado a Isaías 61, está ligado a Levítico 25, o dia do Senhor é o dia da renovação. Ele faz uma ligação ao dia do Senhor com a questão do dilúvio em Noé, quando Deus ele fez um acordo de renovação de toda a terra. Então, a igreja está caminhando, mas está caminhando a passos muito lentos, porque já tem alguns séculos que ela vem sendo alvejada por uma teologia antropocêntrica da prosperidade, ou, na verdade, que gerou a teologia da prosperidade. E o Brasil, há décadas, ele já vem sofrendo com as queimadas, né? E este ano, o país atingiu o maior número de queimadas em 14 anos. O senhor observa uma preocupação e uma mobilização dos cristãos em relação a esse cenário? Essa também é uma pergunta interessante, porque ela envolve não somente a atitude do povo cristão, mas ela envolve a atitude daqueles que se dizem cristãos e que querem implementar uma realidade cristã. Isso é bem delicado, perigoso, mas latente. As queimadas que nós temos visto acontecer, que nesse ano novamente fizeram São Paulo anoitecer durante o dia, por exemplo, o centro-oeste e o sudeste todo ficaram respirando fuligem, é resultado do pecado da exploração ambiental impetrado, sobretudo, pelo agronegócio, que é uma estrutura pecaminosa que destrói a natureza. Posto isso, a gente tem que ver quais são as estruturas que dão liberdade para esse conglomerado de negócios se portar assim. Infelizmente, nós temos uma bancada no Parlamento Nacional, que é chamada Bancada da Bíblia, que se associa à bancada do boi, que é a bancada do agronegócio. Então, se a gente olhar por esse viés, são pessoas que não representam a Igreja de Jesus, representam uma igreja institucional que está interessada em outros objetivos, que não são os objetivos do reino de Deus. Com relação a isso, a gente vê que não há um interesse desses representantes frear ou mudar esse contexto, porque isso significa outros ganhos. Porém, paralelo a todo esse processo, não são somente décadas que a gente vem vendo essa catástrofe. Na verdade, isso não é uma catástrofe, isso é crime ambiental. Esse crime ambiental ser impetrado não só há décadas, mas há séculos. Desde que esse território que a gente chama de Brasil foi invadido pelo povo europeu, pelos colonizadores europeus, melhor dizendo, ele vem sendo sistematicamente destruído, os povos indígenas vêm sendo sistematicamente exterminados, bem como os povos negros que foram sequestrados da África.
Então, isso tudo não pode estar dissociado, essas coisas estão intimamente ligadas a um plano de poder que é defendido por uma estrutura que se diz igreja. Porém, como eu disse, paralelamente a isso, nós temos um povo que tem olhado e tem crescido. Um povo que tem olhado para o chamado que Deus nos faz, que o Criador nos faz, através de Jesus, para a reconciliação. Então, se você me pergunta a igreja de forma institucional, como ela se comporta, eu digo que ela se comporta numa postura de pecado, apoiando a destruição do meio ambiente que vem sendo impetrada pelo agronegócio. Se você me pergunta a igreja de Deus, como ela tem, a igreja de Jesus, como ela tem se comportado, eu digo que essa igreja ela tem acordado dia a dia. Ela não é uma igreja grande, ela é uma igreja pequena, pobre e perseguida por essas posturas de profetizar o que o Senhor tem buscado. E o que o Senhor tem buscado está em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, que vai dizer que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas, tudo que foi criado. E ele nos convida ao ministério da reconciliação. Ou seja, ele espera que nós, que entendemos o chamado de Jesus, nós nos portemos da mesma forma que Jesus se porta no processo de reconciliar com Deus todas as coisas. Que nós temos que levar à frente essa mensagem de reconciliação para que mais irmãos e irmãs possam ir se somando nesse processo de criação de uma realidade de harmonia na criação de Deus. Eu não estou falando de preservação somente, não estou falando de conservação somente, eu estou falando de harmonia. E talvez o principal exemplo de harmonia na criação sejam os nossos povos indígenas. E que ações a igreja pode fazer para contribuir para o meio ambiente? Toda e qualquer ação que a igreja implementa e não envolve o descarte, a extração, e aqui essa extração eu estou falando do ponto de vista da mineração, por exemplo, ou a exploração, já começa a ser uma ação que essa igreja pode fazer na direção de se alinhar à missão de Jesus. Porém, essas são ações que não se fazem individualmente. A igreja ela não é uma individualidade, ela é uma coletividade. O corpo de Cristo é um corpo coletivo. Por ser um corpo coletivo, a igreja ela precisa pensar coletivamente numa direção de construir estratégias que vão fazer com que ela assuma esse lugar de Ministério de Reconciliação. Então, no Nós na Criação, por exemplo, nós temos uma campanha que chama Campanha Nós na Criação, que ela colabora com as igrejas locais exatamente na tentativa de responder essa pergunta. E essa campanha, ela tem por estratégia a construção de pastorais ambientais. Essas pastorais ambientais vão trabalhar auxiliando ou parelhas ao pastor, à pastora, no processo de pastorear a igreja, consciente de que a sua espiritualidade precisa ser vivida em harmonia na criação. Então, a gente tem aí diversas estratégias que vão brotando de acordo com a demanda do território. Então, a igreja, ela, primeiro, ao perceber que ela é parte da criação de Deus, ela tem que perceber que ela tem uma responsabilidade com o território onde ela está inserida. Por quê? O território aqui de Recife vai ter uma demanda com relação à manutenção da Mata Atlântica, mas no território de Minas Gerais vai ter uma demanda com relação à paralisação da mineração. Bem como em Maceió, por exemplo, tem por obrigação que parar a mineração do sal-gema impetrado pela Braskem. Então, cada território vai apresentar uma demanda diferente. Então, nessas experiências que a gente tem tido de construção de pastorais ambientais, nós temos mobilizações de cooperativas de catadores e catadoras de recicláveis, nós temos recuperação de nascentes, nós temos despoluições de rios, nós temos a construção de projetos de lei
nas câmaras de vereadores. Nós temos pastorais ambientais que se relacionam com diálogo interreligioso para a atuação coletiva no território. Então, a igreja ela precisa entender que ela faz parte desse mundo. Ela faz parte da criação de Deus. E assim, ela precisa se coletivizar para poder, entendendo o seu território, construir respostas para as demandas que se levantam no território. E qual o papel dos pastores no envolvimento da comunidade evangélica nas causas ambientais? Rapaz, o papel dos pastores é fundamental. Quando nós somos chamados a ser pastores, a ser ministros, a ser qual o nome que se dê, uma das nossas principais funções é na educação. E aí, mas há que se perceber também que esse pastor, essa pastora, para educar, precisa ser educado, educada. Então, há uma demanda também para os seminários e escolas de teologia. Mas a função do pastor, da pastora, é fundamental, porque ele tem a voz que orienta aquele povo. Então, se esse pastor, essa pastora, tiver consciência do chamado ao Ministério da Reconciliação, ele vai orientar essa igreja na direção desse ministério. Se esse pastor, essa pastora, tiver orientação para a exploração, ele vai dizer que não é necessário que as pessoas se relacionem com a natureza, porque tudo vai ser destruído pelo fogo e a gente vai para a pátria celestial. E a gente não precisa se preocupar com nada disso. Então a gente tem um problema muito grande aí no contexto da formação de pastores e pastoras. Mas a importância desse sujeito é de orientação para que a igreja ela se relacione com essa espiritualidade de forma ampla e profunda. Porque quando o pastor ele olha e diz assim, poxa, é a degradação ambiental que está fazendo com que o rio ele transborde para além de sua calha e invada as casas. E isso está degradando a vida dos seres do rio, mas também dos seres humanos ao redor. Me diga, qual é o pastor que assume o chamado de Jesus e não ama a vida? Então, um pastor ou uma pastora que ama a vida, porque ele sabe que o Deus da vida se manifesta na vida, ele e ela vai se relacionar com a criação de forma harmônica e vai procurar formas de orientar a sua comunidade de fé a atuar nesse sentido. Então, a importância é fundamental, fundamental, e eu queria aproveitar, inclusive, para convidar pastores e pastoras que estiverem nos ouvindo a contar com nós na criação, porque a gente está aqui para servir a sua igreja. A gente está aqui para caminhar junto com vocês. E o que é o movimento Nós na Criação e por que o senhor tomou a iniciativa de fundá-lo? Aí você faz o meu olho brilhar, minha irmã. Aí você faz o meu olho brilhar, porque o movimento Nós na Criação, primeiro, talvez seja uma forma que Deus arrumou para salvar a vida desse pastor aqui. Porque o Nós na Criação é um movimento que nasce a partir de uma pergunta. Na verdade, a partir de um problema. Eu dei esse exemplo do rio, mas é exatamente a partir de um problema que foi causado a um rio que o Nós na Criação nasce. Nós na Criação nasce às margens do rio Tegipió, que é um rio urbano aqui na cidade do Recife, na Zona Oeste. É um rio que tem aproximadamente 20 quilômetros de extensão. E esse rio é extremamente degradado. Ele é um rio quase morto, dada a violência da descarga de produtos oriundos do parque fabril que nós temos aqui entre a Zona Oeste de Recife e a cidade de Jaboatão. São duas cidades vizinhas. Então, o rio, anualmente, todo rio anualmente tem seu período de cheia e seu período de seca. Seca não, de baixa, né? E todas as vezes no período de cheia do rio, ele transbordava e invadia as casas. E as enchentes do rio Tegipió não são enchetezinhas que dão no meio da canela das pessoas, não. São enchentes de cobrir o telhado das casas.
né? E no ano agora de 2022 a gente teve a pior enchente de todos os tempos aqui do Rio de Janeiro. Pior no sentido de causar mais estrago. E há 7 anos atrás, havia um projeto sendo iniciado chamado Projeto Rio Limpo Cidade Saudável, que era um projeto criado pela Igreja Batista em Coqueiral, junto com uma instituição chamada Tiafam, e que convidou as organizações de base comunitária para conjuntamente, ou seja, já tinham uma compreensão de território, conjuntamente procurar soluções para o problema do rio. E essas soluções eram soluções tanto de educação ambiental quanto de pressão administrativa, pressão pública, né? Nas políticas públicas. E aí, nesse processo, uma das atividades era construir um comitê juvenil que fosse também atuar nas questões do rio. E aí foi feita uma campanha, foi feita uma gincana e tudo, e os jovens se envolveram, mas na hora de chamar esses jovens, quando chamamos esses jovens para a construção do comitê juvenil, ninguém veio. Ninguém veio e a gente começou a se perguntar por que é que uma juventude que sofre enchentes anualmente não vem para uma ferramenta que tem por objetivo acabar com essa história das enchentes. E a gente percebeu que o púlpito das igrejas não era um lugar onde se tratava sobre a realidade da natureza ao redor de onde se mora. Falando ainda daquela pergunta que você fez. Então, o púlpito, sim, é o lugar de tratar sobre a ecoteologia e sobre as questões ambientais. A gente entendeu que as igrejas não estavam tratando isso. E pior ainda, a gente entendeu que os seminários não formam os pastores e as pastoras para entender isso. E se você for fazendo uma regressão, você vai chegar naquele ponto que eu falei lá atrás, sobre por que a igreja ela não se envolve na criação. E aí nós decidimos, depois de muita oração, depois de pedir muita ajuda ao Criador, construir um grupo de estudos com os poucos jovens que chegaram, para poder entender qual era a relação de Deus com a natureza. E começamos a ler a Bíblia sem ter medo de perguntar os porquês. E aí assim nasce o primeiro grupo de estudos Nós da Criação, era um grupo pequeno aqui em Recife. E a gente faz se debruça sobre isso e começa a se surpreender. A gente começa a ter um espanto muito grande com tudo que a gente vai encontrando e a frase célebre que a gente dizia e escuta muita gente dizendo quando vai tendo contato com Nós da Criação é assim: caramba, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha lido a Bíblia desse jeito. Então, Nós na Criação, a partir de 2017, 18, começou a ser um grupo de estudos. Em 2020, ele se transforma, aliás, ele se percebe que não era mais um grupo de estudo, porque já éramos 7 grupos ao redor do Brasil. Percebe que nós éramos agora um movimento. E aí a gente organiza um grupo gestor que conduz esse processo até hoje, do qual eu sou coordenador e presidente do Instituto Nós na Criação, que nós fundamos em 2023. E hoje o Nós na Criação é essa instituição, mas é esse movimento que existe para servir a igreja local, para que ela possa perceber que ela é parte da criação de Deus e que ela tem uma responsabilidade nesse chamado. Nós na Criação é esse lugar onde a gente chama a igreja para que a gente possa servir a igreja, onde a gente reúne jovens, adultos, adolescentes, idosos, quem quiser chegar, para que a gente construa uma grande rede para alcançar o cumprimento, né, desse chamado, alcançar os da natureza e que a gente possa ver algumas marcas do reino de Deus brotando na natureza que vem sendo tão degradada, porque ela já é um grande sinal do reino de Deus que vem sendo desfeito, né? Então, isso é o Nós na Criação, me faz brilhar os olhos, porque é nesse lugar que Deus me chamou para servir. Eu sou pastor desse movimento, mas esse movimento me pastoreia, e é através dele que a gente vai vendo muitas pessoas sendo alcançadas. Hoje, ao redor do Brasil, nós temos um alcance mais ou menos aí de 290 a 300 pessoas diretamente, e um total de mais ou menos 2.800 pessoas alcançadas indiretamente, um nível aí de 22 igrejas que se relacionam diretamente e são parte do movimento, e, consequentemente, 22 territórios que a gente está presente hoje no Brasil.
Muito obrigada, Pastor Josias. E aí, curtiu? Gostou? Não deixe de nos seguir nas redes sociais e compartilhe esse conteúdo.